Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Então, vamos testar um quadro novo aqui no canal? O que vocês acham? Há alguns dias atrás eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e vocês fizeram umas perguntas bem interessantes e bem legais até, que eu achei que seria interessante virar vídeo aqui pro canal. Então vamos começar nosso querido quadro de Raposa Responde! E aí você pode se perguntar, mas Miyumi, o que eu faço para participar do quadro Raposa Responde? Então, minha querida raposinha, você vai me seguir ou pelo menos ficar atento lá no Instagram, que volta e meia eu abrirei a caixinha de perguntas e irei selecionar algumas das mais interessantes para vir aqui para o quadro do Raposa Responde. Já que eu já expliquei como é que vai funcionar o nosso novo quadro de vídeos aqui do canal, bora para as perguntas e respostas. Espero que gostem! Sim, eu teria muito interesse em fazer isso, inclusive eu fiz! Essa aqui é a minha HQ The Lights Fading, uma história de terror, a qual eu lancei no ano passado na Comic Con Experience. Participei do Artist Alley e foi bem legal o lançamento. Essa aqui é só a intro da história. Essa história, na verdade, era um livro que eu queria lançar, ainda tô pra lançar, ainda quero conseguir terminar esse projeto, faltam 2 capítulos, só que eu tenho que arrumar toda aquela bagunça de anotações, um pouco de história e enredo que eu fiz. Então ainda vai demorar um pouquinho, já tô há 4 anos nesse processo, mas eu ainda pretendo finalizar o livro. E talvez, no caminho, fazer mais algumas edições, porque essa daqui é literalmente só a introdução, só tem 20 e pouquinhas páginas. Pra quem quiser e tiver interesse, está disponível na lojinha, link na descrição. Link lá na bio. Eu conheci o Marcos através do Wagner, meu querido amigo Wagner, que a gente estava jogando Dead by Daylight. E daí ele disse, nossa, eu tenho um amigo que é profissional nesse jogo, eu acho que ele pode carregar a gente. Porque a gente estava morrendo bastante. Aí o Marcos chegou e salvou a gente! Olha só que legal. Aí a gente começou a conversar, conversamos sobre algumas HQs, sobre Star Wars, sobre dublagem, sobre filmes de terror. Que embora os dois amem filmes de terror, são terrores diferentes. Ele é mais do slasher, eu sou mais do terror raiz, real, maravilhoso, pra matar as pessoas do coração. Mas foi isso. A gente se conheceu porque o Wagner apresentou a gente. A bolinha de pelos ambulante se chama Jubileu. Tá escrito aqui, ó, bem bonitinho. Com licença, Jubileu, com licença. Não dá pra ler, tá bom. Mas esse aqui é o Jubileu, nosso querido Juju. Jubiscration, né? Nome completo, Jubileu Edelweiss. Sim, porque ele é chique, tem nome completo. E esse é ele que tá numa cama que é menor que ele, mas tudo bem, ele cabe, gente. Ele cabe, né, Juju? Ei, meu amor, dá oi pro pessoal. Oi, gente, tá sem foco. Nos tempos de outrora, quando eu era um filhotinho de raposa, papai raposa me levou ao cinema para ver Spirit, o Corcel Indomável. E eu praticava hipismo e equitação, sempre fui louca por cavalos. No momento em que eu vi o cavalo animado, correndo e se mexendo e fazendo as coisas, eu pensei, vou desenhar isso aí. Eu também quero fazer animação, eu quero desenhar e fazer animação. Então foi assim, comecei a gostar de desenho, acho que eu tinha uns 7, 8 anos, não me recordo da idade. Mas mais ou menos assim. E daí eu comecei a me interessar bastante por desenho e animação. Animação eu ainda não desenvolvi muito, sei fazer só alguns storyboardzinhos, umas animatics, mas eu gostaria de futuramente sim trabalhar mais com animação. E sobre terror, novamente, quando eu era um filhotinho de raposa, lá nos meus 5 anos de idade, mamãe raposa disse que eu amava ver filmes de terror e coisas sobre médicos, essas coisas bizarras. O Instagram me cortou. Como eu estava dizendo, se eu bem me lembro, o meu primeiro filme de terror foi A Mosca. Quem aí já viu esse filme? É lindo! É maravilhoso! É com o ator que faz o Ian Malcolm de Jurassic Park. Ele entra numa cápsula bizarra e se transmuta com uma mosca que sem querer entrou junto. Eu não lembro o que ele queria fazer com a máquina. Mas foi muito bonito. E daí minha mãe morreu de nojo desse filme, teve um troço, e eu estava lá, criança feliz, olhando, olha mãe, um monstro, tá matando todo mundo. Mas eu sempre gostei muito de filmes de terror, e uma curiosidade interessante pra quem ainda não me conhece, na verdade, filmes de terror me acalmam, me deixam bem, me deixam zen. E não é porque as pessoas estão morrendo sendo dilaceradas, tá? É mais pela história, pelo susto, pela trama. Então eu sempre gostei muito de filmes de terror, inclusive tenho vários livrinhos também de terror que eu gosto muito de temas terroríficos. Sem aranha é? Tá bom. Então ele vai ter um simbionte, vai ser o Venom, pronto. Já eu gosto muito do Kurt, gosto muito do Noturno. Então eu acho que eu teria algum superpoder, alguma habilidade mutante igual ao do Noturno. De poder teleportar e ir para lugares, só que eu gostaria que o meu alcance fosse maior
pra eu parar de ter que ficar pegando tanto avião. Então podia ser um alcance maior de teleporte, tipo aquele filme também Jumper, eu acho que é o nome, né? Uma coisa assim. E será legal também saber mexer com várias armas brancas e etc. e lutar assim. Então tá aí. É o Venom e o Kurt. Eu não sou feliz com a minha arte atualmente, não. Eu sou muito preguiçosa pra estudar ilustração. Mas eu tenho gosto por desenhar. Mas estudar já é outros 500, né? Então eu ainda não sou satisfeita, digamos assim, com a minha arte atualmente. Eu gosto do traço que eu tenho, eu gosto dos detalhes que eu ando fazendo, dos brushes que eu ando testando. Mas eu ainda quero e sinto que eu preciso evoluir bem mais. Então, agradeço ao Marcos, porque graças a eles eu tô voltando a ter minha motivação pra desenho. Ao Marcos e ao Saulo. O Saulo é outro amigo maravilhoso, que toda hora ele tá tipo, e aí, tudo bem, tá desenhando? E é de uma maneira boa. Eu gosto que eles fiquem, oi, tudo bem, desenhou hoje? Porque o Marcos, com vários projetos que a gente quer fazer juntos, eu ando desenhando mais. E com os projetos de card game do Saulo, eu também ando desenhando mais. Então, basicamente é isso. Muito obrigada, eu fiquei sem jeito. Obrigada. Muito obrigada pelo elogio. Sobre a raposa. A explicação é meio boba. É só porque a raposa é um bicho cativante, meio doido, aterrorizante às vezes com seus sons bizarros. E muito encantadora. Eu amo raposas desde quando eu li, quando era pequena, a história de O Pequeno Príncipe. E realmente raposas me cativaram pro resto da vida. E tá aí. Me adotei como raposa. Basicamente é isso. Vamos ligar a luz um pouquinho porque já tá ficando escuro, né? E Jubileu vai participar agora das respostas porque eu fui lá incomodar ele e agora ele quer ficar comigo. Então, antes que a gente comece, uma curiosidade. Eu gosto de colecionar livros com raposas. De preferência, os que elas não são traiçoeiras e malignas. Mas os 2 livros que me fizeram refletir bastante são com raposas. O primeiro é O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Esse livro é fantástico, é magnífico. Pra quem não é muito volto com leitura, tem a animação também que é belíssima. Nossa, recomendadíssimo. E também tem o Eu Queria Poder Te Dizer. Que quando eu encomendei pensei que havia um livro pequenininho e veio esse baita desse trambolho. Mas a história de Eu Queria Poder Te Dizer é uma história absurdamente linda. Que eu vou ter que deixar pra próxima história porque o Instagram me cortar. Vou aproveitar aqui esse momento para falar um pouquinho desse livro de Eu Queria Poder Te Dizer. Eu nunca parei para conversar isso com ninguém e eu achei muito legal a sua pergunta. Esse livro trata de despedidas. E não uma despedida qualquer de tipo, nossa, meu amigo vai mudar de cidade, eu vou ter que ir para outro país. Mas sim a despedida do luto. É sobre um filhote de raposa que foi visitar a avó e ela não estava mais lá. Então ela fez uma carta de despedida para essa avó. E a história é simplesmente lindíssima, as ilustrações são maravilhosas também. Então quem tiver a oportunidade, leia. Eu Queria Poder Te Dizer. Tô pra te dizer que eu acho que eu não tenho um livro favorito, tipo só um mesmo, mas um dos meus favoritos, já que não pode ser de terror, vou recomendar então Desventuras em Série. Meu favorito é A Sala dos Répteis, o segundo da franquia. Eu li até a metade do 7º, tenho que terminar de ler o resto, tenho toda a coleção aqui, já vi toda a série e o filme também com Jim Carrey. É uma história muito bizarra e maravilhosa, recomendo muitíssimo pra vocês, se vocês, aquilo de novo, não tem muita paciência pra ler e tudo mais, podem ver a série, tá bem fiel, tá bem legal aos livros, e meu favorito acabou sendo o segundo. Uma outra curiosidade sobre essa série de livros, que o autor, nosso querido Lemony Snicket, coloca aqui no verso que na verdade não é pra gente ler, que essa história é infeliz, tá cheia de desventuras, os órfãos sofrem muito, que a história é lamentável, não sei o quê, e sempre no verso ele tenta convencer o leitor a não lê-la. Mas é muito legal, vejam Desventuras em Série, recomendando aí pra vocês. Sim, eu acho que combina bastante com live action até. Não sei se seria necessário fazer, pelo menos não pela Laika Studios, que foi quem fez o stop motion, né, de Coraline. Se fosse, sei lá, o Guilherme Del Toro, maravilhoso, fazendo um live action inspirado no livro de Coraline, eu acho que poderia ficar muito, muito bom mesmo. Porque o livro, apesar de, no todo, seguir a mesma história, tem muitas diferenças, é bem mais macabro, é mais pesado os diálogos, o que aconteceu com as crianças fantasmas, o que é o outro mundo, e é interessante como a Coraline é no livro.
ela é mais jovem do que a da animação e ela tem que passar por temas muito mais adultos, no caso de tipo, poxa, meus pais sumiram, eu vou ter que me virar sozinha, ela vai no mercado, ela tem que se proteger, ela tem que literalmente se virar sozinha. E já na animação ela tá tipo, poxa, meus pais sumiram, eu vou lá ajudar eles. E tem a ajuda do gato e do outro Wyborn também. Então, sim, eu acho que um live action ficaria bem legal inspirado no livro. Atena, você sabe por que eu me chamo Miyumi, Atena? Você tem conhecimento disso, Atena? Responda, não? Então, desde a época dos Templários, desde 2008, eu comecei a ir em eventos de anime. E meus amigos da época que também iam em eventos de anime, eles amavam Vocaloid. E sim, eu fui do grupinho de Vocaloid dos amigos que iam em eventos de anime. Cada um se chamava de uma coisa, era Miko, Raito, Kaito, Mei, Ren, sei lá das quantas. E pra mim, sobrou uma personagem chamada Gumi, que é uma personagem de cabelo verde, roupa laranja. E à medida que o tempo foi passando, sei lá, alguns meses, uns 3, 4 meses, a gente adicionou o Mi na frente do G. Tiramos o G, botamos Mi. E ficou Mi-Umi, ao invés de Gumi. E eu comecei a ser chamada de Miyumi. E daí o apelido pegou. Comecei a colocar em várias contas de jogos também, de LoL, de Apex, Ragnarok. Todos os joguinhos que vinham vindo, também nos eventos me apresentava como Miyumi. Até que eu fui tentar criar uma conta no Instagram. E já tinha Miyumi. Então eu pensei, eu preciso então de um sobrenome para o meu apelido, não é mesmo? Vamos criar um sobrenome. E aí veio de que eu amava raposas lindas e maravilhosas, ficou Miyumi Fox. Então eu sou a única Miyumi Fox do mundo. Yay! E é isso. Atualmente meus amigos só me chamam de Miyumi, a não ser 2 amigos. O Wagner e o Saulo ainda me chamam de Nanda, que é o meu nome de verdade, né, Nanda? O Saulo brinca com Nanda Steps, porque meu nome é Nanda Passos. Mas eles são os únicos que param e me chamam de Nanda apenas, ao invés de Miyumi. É isso. Essa é a história do meu nickname / apelido. Pergunta maravilhosa! Então, eu vou indicar meus 5 favoritos. Não são meus favoritos de todos, o primeiro é. E não estão em ordem de gostar ou desgostar. São filmes que eu já vi e revi várias vezes que eu adoro muito, tá bom? O primeiro, que é meu filme favorito de terror, é Crimson Peak, ou A Colina Escarlate, do Guillermo del Toro. Um filme lindíssimo, maravilhoso, com uma trama maravilhosa, com um plot twist bacana. Então vejam, é muito bom. Tem jumpscare, mas não é assim tão assustador. Então, pra quem tem medo de filme de terror, vejam à vontade. Segundo, Invocação do Mal, nosso clássico maravilhoso. Acho muito bom, gosto bastante do primeiro, então Invocação do Mal. Depois, Mama! Eu adoro demais o filme Mama. Veio de um curta que eu conheci no YouTube e depois virou filme. Eu achei lindíssimo. Eu achei a história muito boa, os jumpscares são bons e tem aquela pegada de terror que vai te conquistando à medida que o filme vai passando. Vamos adicionar mais um à lista que eu acabei de lembrar. Então, a próxima indicação é Lights Out. Não sei o nome em português, mas que também veio de um curta de terror do YouTube que depois virou filme. É um filme bem intrigante. Tem umas ceninhas de tensão que leva ao jumpscare, que eu acho que são muito bem construídas. O final do filme é meio rushadinho, mas mesmo assim é um ótimo filme de terror. O Exorcismo de Emily Rose. Esse filme é mais antiguinho, eu gosto muito da trama. É algo que te deixa tenso. Pra mim não tem jumpscare o filme. Pelo menos eu não achei nenhum, não foi jumpscare pra mim. Mas o filme vai te deixando tenso à medida que a história vai acontecendo. E por último, Hack. Pode ser tanto o original em espanhol quanto o americano, os dois são maravilhosos. Deixa um clima de tensão junto com o terror no ar que vai crescendo e não te deixa respirar à medida que o filme vai acontecendo. Então, tá aí os 6 indicações de terror pra vocês, espero que vocês gostem. E era isso. Eu comecei a fazer cosplay em 2008, comecei fazendo cosplay de Itachi, de Naruto, fiz a versão Akatsuki, depois fiz a versão Anbu, depois eu fiz o Shugo de Hack, fiz o Acto Agito de Aegir, fiz Lily de Grand Chase, e meu Deus, fiz a Queen de League of Legends, também fiz a Akali de League of Legends. Eu fiz muito cosplay, mas eu fui fazendo, eu acho que eu parei em 2015, por aí. Acho que mais ou menos em 2015 que eu parei. E voltei em 2021, graças à minha amiga Lana, super querida. Daí eu voltei a fazer cosplay de Nezuko, de Demon Slayer. Fiz também a Yemiko, de Genshin Impact. E minha querida Huntress, aqui ó, olha que linda Huntress. Dead by Daylight. E depois eu parei um pouco, cessei um pouco. E ainda estou parada, porque eu não sei se eu ainda tenho aquela gana de fazer cosplay, mas eu me divertia bastante fazendo.
Sim, eu estou sempre lendo alguma coisa. Eu acabei de terminar o Jurassic Park e agora eu iniciei o Cavaleiro dos Sete Reinos, que vai ter daqui a pouquinho a série, né? Pelo menos anunciaram que vai ter a série do Duncan and Egg, que é o Cavaleiro dos Sete Reinos, né? Que conta a história de Duncan and Egg. E até agora o livro tá muito bom. Ele é bem pouquinho, foi só 116 páginas, faz só uns 3 dias que eu comecei a ler. Então ainda tem bastante coisinha pra ler, acho que são 300 e poucas páginas. Mas a história tá muito legal, tá muito boa. Do universo de Game of Thrones, eu li o primeiro e metade do segundo livro, das Crônicas de Gelo e Fogo. E eu também li A Dança dos Dragões. E eu acho maravilhoso ter essa carga de história antes de ver a série. Tanto que eu tô acompanhando agora a Casa do Dragão. E eu tô achando muito legal ver a comparação do livro da Dança dos Dragões. Então, eu sei o final, mas né, eu quero ver como é que eles vão chegar até lá. Eu sempre gosto de ler alguma coisinha.